Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Além das Linhas. Hoje é um episódio pra lá de especial, com uma presença pra lá de especial que eu acho que dispensa apresentações, mas aqui está ele, Rogério Dutra Silva, o cara que apesar do apelido de Rogerinho é um ser humano enorme. Rogerinho, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Além das Linhas. Obrigado, uma oportunidade muito bacana estar falando com vocês, parabéns pelo programa Além das Linhas, e já estou segurando a emoção aqui, cara. Realmente é um momento que eu acredito que seja um pouco difícil até depois de tanto tempo no circuito você pendurar a raquete, né? Mas antes da gente falar do final, que apesar de ser o momento que a gente está vivendo agora não é o mais importante, eu queria falar com você sobre o início. Trazer um pouquinho do início da sua carreira, de como que você começou, como, né, você começou a jogar tênis por causa do seu pai, não foi? Começou como boleiro. Conta pra gente um pouquinho. Então, na verdade, a minha família inteira, né? A família Teodósio Silva, família do meu pai, tinha mais 4 irmãos que jogavam na época do lendário Thomas Koch. E aprendi assim em casa, churrasco de final de semana, eu, os primos, irmão, brincando no quintal, e história de tênis, desse torneio aqui, de uma viagem. Então, eu cresci nesse meio já, sabe, só falando de tênis. Então, foi um meio muito bacana, assim. Então, isso já acho que já estava também no sangue. Então, foi uma coisa muito bacana e uma coisa muito natural, assim. Igual eu falei, final de semana, eu lembro que a gente colocava o colchãozinho de solteiro, assim, só a espuma do colchãozinho no quintal, e ficava jogando ali e parecia final de Grand Slam. Tipo, éramos eu, meu irmão um pouco mais novo, mas os primos, 5, 6 primos, todos brincando ali, jogando, e então foi um começo, assim, bem raiz, assim, e bem legal, bem bacana, sabe? Bem divertido, bem família, né? Bem família, foi bem natural, assim, essa entrada no E tênis. em algum momento, quando você começou assim, você tinha essa aspiração de ser profissional ou você estava ali só para brincar mesmo, só queria se divertir? Essa época que eu te falo, eu comecei com 5 anos, mais ou menos, que quando foi a primeira vez, eu tenho uma foto até numa quadra, meu pai dando aula e eu do lado da quadra brincando com a raquete para lá e para cá. E depois, 6, 7, 8, com 8 anos, eu já comecei a jogar uma coisa assim, tipo, jogar torneio, né? Meu primeiro torneio foi com 8 anos, com 9 anos eu já fui jogar. Eu fui campeão brasileiro, se eu não me engano, com 9 ou com 10 anos. Foi meu primeiro campeonato, assim, que já viajei sem os pais, aquela coisa. Um primo meu levou para jogar o torneio em Bauru, ninguém conhecia. Ali, nos 10 anos, eu já comecei a jogar legal, jogar bem. Mas, assim, não era ainda aquele negócio, você jogador de tênis, você profissional. Era mais igual eu falei, igual eu comecei, sabe? Uma coisa bem natural, porque só se falava de tênis em casa, ou se falava de torneio, ou como tinha ganhado, ou que tinha perdido. Então era uma coisa assim que era diária, assim. Meu pai falando que precisava melhorar para mim, para o meu irmão. Então foi uma coisa assim, nesse momento ainda não pensava. Eu comecei a pensar mesmo, tipo de assim, pô, eu quero ser profissional quando eu tinha com uns 12 anos. Eu jogava futebol também. Nesse momento eu já pegava a bola no Clube de Campo Castelo, em São Paulo. E um dia eu estava lá sentado, faltou um cara no time de futebol, de futsal. O cara me chamou, aquelas coisas assim também meio que natural. Comecei a jogar legal. E eu comecei a jogar futebol e tênis. Aí com 12 anos o meu pai falou, agora você precisa ver o que você quer, né? Você quer jogar futebol, vai treinar direitinho, quer jogar tênis, vai treinar mais direitinho. E aí foi aonde veio aquele negócio assim do, né? É até difícil falar do meu pai, que é um ídolo para mim, assim, um cara que sempre... Comecei cedo já, hein? Se você quiser dar uma pausa, fica à vontade. Já comecei cedo. Mas é um cara... É fácil e é difícil falar ao mesmo tempo, porque é um cara que, pô... Minha família também sempre fez de tudo para mim, para poder jogar tênis. A brincadeira nossa era, sabe... Pô, se você ganhar o torneio, a gente vai passar no McDonald's, sabe? Aquelas brincadeiras assim, tipo... bem humilde, mas bem batalhadora. Então, nessa idade já começou assim do ídolo, assim, né? Pô, quero
quero ser igual ao meu pai, eu quero ser melhor que ele. Onde que ele jogou? Ah, ele jogou Roland Garros, eu quero jogar Roland Garros também, sabe? Aquelas coisas já de competição, assim. Então, né, ali foi aonde eu comecei, assim, que foi quando eu fui treinar que eu comecei a participar daquele projeto no Play Tennis do Morumbi junto com o Clube Paineiras, que aí foi aonde eu comecei a treinar de verdade. Na época eu treinava com o Chabalgoide, com o famoso Chapecó, que foi o que me levou para lá, e ali foi aonde eu comecei de verdade, assim, treinar 2 períodos, fazer parte física e assim colocar o objetivo assim de, sabe, de, pô, quero ser profissional, quero jogar tênis a minha vida inteira, entendeu? Entendi, entendi. E aí, falando um pouco do seu pai, você citou ele, eu lembro que eu li uma entrevista quando eu estava me preparando para essa entrevista, dele falando que você foi um cara que teve bastante dificuldade nessa sua jornada. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Uhum. você falou ali que você começou com 12 anos, 1996, certo? A gente Certo. não tinha o Guga ainda, o tênis no Brasil ainda não era uma coisa tão grande quanto ficou pós 97. Como foi esses primeiros momentos, esses primeiros anos na questão de se virar no circuito de patrocínio, de tudo? Foi muito Uf, complicado? muito complicado, cara, muito complicado. Tipo assim, meu pai, assim, igual eu falei, sempre tirou, né, da família, de casa, para poder fazer, sabe, realizar um sonho do filho. Então, era assim, ele falava, ó, eu não lembro na época quanto que era, mas assim, vamos colocar, hoje eu tenho R$ 10, é o que eu tenho hoje para você ir, entendeu? Então, muitas vezes era assim, eu treinava de manhã, marmitinha na hora do almoço, e para voltar, ou eu pagava o ônibus, aí muitas vezes eu pedia pro cobrador, falava, meu, posso passar por baixo? Se o cara estava num dia legal, bom, ele me deixava passar por baixo e eu comia um milho cozido, eu comia uma pururu com alguma coisa para chegar até em casa. Sem contar que eu pegava 3 horas de ônibus de manhã, né? E pegava 3 horas de ônibus à tarde também para voltar depois do treino, entendeu? Então foi uma fase muito complicada, muito bacana, porque acho que isso que é o bom de criança, de ser novo, que você não pensa muito, você só faz. Naquele momento eu só queria jogar tênis, então não importava para mim o que eu tinha que fazer. Né? Tinha as histórias. Hoje é engraçado, naquele momento tem até umas histórias que era complicada e ao mesmo tempo engraçada, porque tinha dia que chovia e eu pegava, tinha que sair 4 horas da manhã de casa. E chegava na academia quase tudo encharcado. E o Chapecó olhava para mim e falava: o que você está fazendo aqui? Só tinha eu lá. Falava, putz, saí de casa às 4h30 da manhã, né? Não tem como eu saber. E aí tinha dia que, assim, em casa tava tudo chovendo. Ligava o Chapecó em casa, 8 da manhã, Rogerinho, cadê você? Você não vai treinar? Eu falei, meu, tá chovendo aqui. Eu falei, aqui tá perfeito para jogar. Então tinha muito dessas coisas, sabe? Então foi uma fase complicada, até de equipamento, assim. Muitas vezes, nessa época aí, o Sareta me ajudou bastante, né? Que é o irmãozaço meu, é um cara que, puta, é um cara que me levou no meu primeiro Future, que eu não tinha quem me levasse. Ele, Rogério, vem aqui que eu vou lá, a gente vai assinar esse Future, não sei o quê. Pior que acabou dando errado, que a gente pegou um trânsito, a gente pegou 3 horas de trânsito, eu não consegui assinar o tal do Future, chegamos atrasado. Então era aquele cara, porque muitas vezes assim, eu naquela época, né, dava para jogar com corda de nylon, não conseguia nada melhor que corda de nylon. E estourava 4, 5 raquetes por dia. Caramba. E muitas vezes eu chegava e falava pro técnico, falava, pô, não tem mais raquete. E aí muitas vezes eu tinha que parar, né? E aí o Sérgio falava, não, ó, tem o patrocínio aqui, mas ó, pega umas passadas para você. Às vezes me dava um rolo de corda, às vezes dava uma passada, o Chapecó ajudava também da maneira que dava para ajudar. Naquela época teve vezes que eu não tinha, igual eu falei, não tinha dinheiro para ir embora da academia, o Chapecó falava, cara, vem aqui, ó, tô, vai embora, vai tranquilo. Então, foi uma época, assim, de muito esforço e mas muito bacana, assim, sabe? Porque, igual eu falei, eu não pensava muito dia a dia, assim, né? Em casa, assim, às vezes até familiares, assim, falavam, meu, por que você tá fazendo isso? Não, tipo, sabe? Vai estudar, vai fazer outra coisa. Pra que você tá fazendo isso, né? Eu falei, meu, Por que você tá esse é sofrendo o que eu assim? quero. Não, pra que você tá sofrendo? Meu, acorda de madrugada, não sei o quê, aí vai, aí tem que ficar pedindo para um, às vezes pedindo para outro, aí às vezes ia para torneio, tem que pedir carona. Tem história que eu cheguei a jogar um torneio paulista e era até em Jundiaí, eu lembro. E
Eu jogava em Jundiaí, aqueles negócios de torneio paulista, né? Uhum. Eu jogava em Jundiaí e eu jogava, como estava atrasado o torneio, eu jogava depois a outra final com o mesmo garoto no Castelo. Então, um cunhado meu me levou, né? Então a gente falou com os pais, né? Ele falou com os pais do menino e falou: ó, pô, vamos jogar, tem como se dar uma carona para nós na volta? A mãe, não, tranquilo, show de bola, vamos lá. Aí jogamos o primeiro jogo, ganhei do menino. E... Climão, hein? Aí não, e aí a mãe chegou e falou: infelizmente não vai dar, meu filho não quer que leve ele. E não deram a carona, entendeu? Então a gente teve que pegar o ônibus de volta de Jundiaí para voltar para o Castelo. Quase tomamos WO, cheguei em cima da hora e ganhei, acabei ganhando as duas finais. Isso foi a parte legal. Então acontecia muito disso, sabe? Mas assim, não sendo repetitivo, mas já sendo repetitivo, né? Era sempre uma coisa assim que eu sonhei bastante e via também o esforço que a minha família estava fazendo por mim também, entendeu? Então era uma combinação e eu sempre tive, depois desse momento, igual eu falei ali, dos 12 anos ali, a cada dia que eu acabava o treinamento, eu já estava pensando no dia seguinte, sabe? Assim, em tentar melhorar, em tentar dar mais energia, dar mais sangue, porque eu falava, eu quero, nesse momento, o meu sonho era fazer, sabe, ter um ponto na ATP, assim, esse era o meu sonho, sabe? Entendi. E aí você, só para ilustrar, nessa época que você falou que levava 3 horas para chegar no treino, você morava já em Campinas, né? Não. Eu morava em Parelheiros. Aonde Minha fica isso? família, Desculpa a pergunta. todo mundo, na zona extremo sul de São Paulo, Interlagos, para quem não conhece, e vai mais para o sul, Parelheiros, minha família ainda mora perto ali de Marcilac, que fica entre Parelheiros e Embu-Guaçu. Não sei se o pessoal conhece, mas depois vocês colocam no mapa, vocês vão conhecer. Já dá para ter um norte pra galera procurar no Google. Exato. Que eu, como bom carioca que sou, conheço muito pouco de São Paulo. Extremo sul de São Paulo, assim. Então, e é bem fora de mão, assim. Por exemplo, eu tinha que ir para academia, o ônibus não tinha o caminho normal, então eu tinha que ir para trás para depois ir de novo. Então, tinha dia que eu fazia 3 baldeações para poder chegar no treino e depois para voltar também para casa. Caramba. Entendeu? Então era uma coisa também bem complicada, assim, desde que eu comecei ali dos 12 anos, eu fiquei quase até entre 18 e 19, né? Foi a vez que quando eu saí de lá, foi praticamente depois que eu fiz 18 anos, aí meu pai me ajudava, às vezes eu pegava o carro dele, aí comecei a ficar um pouco mais tranquilo, mas foi uma fase. Depois até meu irmão veio comigo, meu irmão treinava no Paineiras também, era a gente se espremendo nas lotação da vida, no busão da vida, mas é legal, é bacana. São boas histórias que ficam para contar, né? O perrengue que a gente passa ontem é uma história boa de amanhã. E aí você falou agora dos seus 18, 19 anos, quando as coisas começaram a mudar, você se profissionalizou com 19 anos, né, em 2003. E aí eu queria só mais um pouquinho dessa tua fase juvenil, só para ilustrar um pouco pra galera que tá vendo a gente, que hoje em dia, quando você fala de juvenil, o pessoal sabe que você tem torneio de grana, tem UTR, tem circuito brasileiro, tem COSAT, tem isso, tem aquilo e tal. Como foi essa tua trajetória no juvenil de torneios? Você ficou aqui no Brasil? Você chegou a jogar internacional? Ou a grana não dava? Como é que funcionou isso? Então, na verdade, até se o pessoal aí olhar meu histórico, eu nunca joguei, né, COSAT. Eu participei algumas vezes ainda quando era mais novo do Banana Ball, porque era perto, mas depois não tinha condições também. E aí meu pai chegamos no consenso também. Meu pai primeiro falou para mim, cara, a gente precisa jogar os torneios de primeira classe. Naquela época, não sei como que é hoje em dia, mas naquela época foi muito bom para mim, para aprender, para jogar com os professores mais velhos. Aí tinha pessoa que tinha ido para a faculdade, tinha voltado, sabe? Ganhava um dinheirinho também. E ele queria que eu tivesse experiência, porque já como eu não tinha essa experiência de viajar para fora, então ele falou, não, vamos jogar. Então com 15 anos eu comecei já a jogar os torneios de primeira classe. Então eu jogava todo o pessoal de primeira classe e foi muito bom como aprendizado, assim, sabe? Porque tinha que você fala, mas pô, é fácil, você treina todo dia, não sei o quê, pô, sei lá ganhar, não é, você passa de lado, aí os caras falavam, ô moleque, vai dar aula, você não vai dar em nada. Entendeu? Aí os caras, teve um jogo que eu joguei de primeira classe, segundo ponto, o cara roubou uma bola minha, entendeu?
para tirar você de propósito, para tirar você de contexto. Eu olhei e falei, beleza, acabou o jogo 6-1, 6-1 depois, mas você vai aprendendo, entendeu? Uhum. Teve jogo que eu perdi a cabeça e o cara acabou me, digamos, na gíria terística, me enrolando. Então foi uma escola muito boa, assim, para mim, sabe? De poder jogar esses torneios de primeira classe, torneios de premiação em dinheiro, porque às vezes não era nem pela federação, era só premiação em dinheiro. Lembrava, jogava por, sei lá, R$200 o campeão, R$500 o campeão, o que aparecesse, ele jogava. Então, essa fase aí, quando eu comecei a jogar com 15 anos, eu joguei bastante. Logo depois, né, que com 17, já que já era o final ali, a gente teve outra decisão ali. Eu já tinha uma coisa já muito comigo, que eu não queria jogar juvenil, porque no meu modo de ver, eu até acredito e acreditava já que muita gente dava muita importância para o juvenil e esquecia um pouco da parte do crescimento, sabe? Acho que focava muito assim em querer ganhar alguma coisa juvenil, mas não fazer aquela progressão, digamos assim, sabe? Então, que aí foi com 17 anos quando eu fiz minha primeira viagem internacional, que tem uma história bem curiosa também. Naquela época, o Pablo Cuevas veio treinar na academia algumas semanas, e o Pipe, que é o primeiro treinador, o Felipe, um de amigaço meu até hoje, veio com ele aqui, eles estavam ali, né, vendo se ia vir treinar no play tennis, se não vinha, e acabamos ficando bem próximo, e ia ter um Future em Montevidéu. E aí o Felipe falou, cara, vai ter um Future em Montevidéu. Ele viu a situação, viu como é que era, falou, cara, vamos lá, você fica na minha casa, não sei o quê. Eu falei, nossa, que lindo, cara, show de bola, vamos embora. Show demais. Não, pô, vou para Montevidéu, o cara mora em Montevidéu, não sei o quê. Beleza, a única coisa que ele falou para mim, ele não falou que ele morava 1h30 de Montevidéu. Pequeno detalhe que ele esqueceu de mencionar, né? Eu nem perguntei, eu falei, vamos embora que não tem problema nenhum, né? Não era igual hoje, assim, que, putz, hoje você sai com 1 milhão de informações de fazer qualquer coisa, né? E eu também me jogava em qualquer coisa, eu falava, vamos embora. Cara, e ele morava 1h30 do torneio, então eu lembro, via eu, o Pablo Cuevas, só que ele tinha, naquela época, não sei se você lembra, aquelas Fiorino que só tem 2 lugares. Lembro. Furgão ou picape? Então vinha o Pipe dirigindo, o Pablo Cuevas na frente, e eu vinha na caçamba. 1h30. Uma friaca, bicho, uma friaca. Foi para jogar, esse foi meu primeiro Future, né? Era fechada, tinha uma capotinha, mas era uma friaca que tava, cara, em Montevidéu. E lá foi onde eu passei, eu passei meu primeiro quali. Eu lembro que o meu primeiro jogo para fazer o ponto foi eu e o Zeballos. Eu ganhei, lembro, 6-4 na nega, eu lembro que eu ganhei. Então, mas foi minha primeira experiência assim internacional. Então, falando aí voltando do tópico que você falou do juvenil, a minha cabeça até do meu pai já era assim, né, não dar entre aspas, porque também não tinha tantas condições, tinha que dar um tiro, digamos assim, né? Uhum. Então como a gente fez com primeira classe e os torneios de grana, era ter essa cancha, né, que a gente fala na gíria do tênis de novo, ter essa experiência já direto com os caras profissionais, ver o que os caras estão fazendo, treinar com eles, tomar na cabeça e ficar no torneio o máximo que puder para treinar e aprender. Então essa foi a minha transição foi muito mais nessa parte dos futures até que no juvenil. Na marra, né? Do famoso na marra. Na marra. E aí, 3 anos depois de você se profissionalizar, você emplaca 3 futures aqui no Brasil. Como foi essa sensação, dever cumprido? Então, tem uma bela de uma história também aí, porque assim, naquela época tinha muito torneios no México nessa época. Então, a galera, eu até fui para alguns torneios pro México também, mas o pessoal, você podia ficar jogando lá, assim, tipo, não tinha torneio na América do Sul naquela época, não tinha nada, então você ia ou pro México, ou para os Estados Unidos, ou para Europa. Não tinha muito o que fazer. E aí, antes de chegar nesses 3 torneios aí que eu ganhei, também teve outra decisão, aí, falando para os pais aí, já que acho que vão estar assistindo, e para a molecada que está assistindo também, que volta um pouquinho para aquela decisão, né, de ir para os torneios, né? Eu decidi ir para a Europa, ao invés de ir para esses torneios, digamos, um pouco mais nível mais baixo para pontuar, porque exatamente eu queria aprender.
e queira sim ou queira não, você tem que estar, né? Ou você está na Europa ou você está nos Estados Unidos. Não tem muito da onde correr. O estilo de jogo que eu tinha que ser na Europa. Então, eu peguei as coisas, peguei a mala e falei, vamos para a Europa. Então, eu fiquei muito tempo na Europa, chegar na Europa em fevereiro e voltasse tipo, quase praticamente setembro, outubro, ficar direto. Caramba. E ficava de 6 meses, ficava 8 meses, ficava 3 meses, voltava de novo. Então, até chegar a esses 3 torneios, mas foi muita porrada na cabeça aí, até chegar nesses torneios aí, muito aprendizado e muita porrada na cabeça, assim, que ali foi quando chegou um momento que aí eu voltei para o Brasil e aí eu senti que eu já tinha um nível legal, mas não tinha o ranking ainda, sabe? É aquele negócio de você às vezes, né, ter o ranking, mas não ter tanto nível. Às vezes você ter o nível e não ter o ranking. Naquele caso meu, eu acreditava que eu estava no nível legal, mas eu não tinha ranking. Então, ali foi aonde mudou a ficha e falou, opa, peraí, acho que dá para voar um pouco mais alto. Entendi. Realmente, tanto que uma vez que você entrou no nível Challenger, você não saiu mais dele, né? Foi até o nível, assim, não saiu mais para baixo, melhor dizendo, que você foi até o nível ATP. Até ir pro exato. Era assim, óbvio que eu não imaginaria chegar onde eu cheguei, se você me pergunta, eu não imaginaria, mas assim, a ideia no momento era aquela, sabe? Ter esse nível primeiro, apanhar um pouco mais. Muitas vezes eu olhava, pô, a galera, eu tinha, sei lá, poucos pontos e vinha pessoas que já estavam, 600, 500 do mundo. E eu falava, será que eu tô fazendo a coisa certa, né? E falava assim, daí, pô, meu pai falava, não, cara, segue, tá tudo certo. A sua hora vai chegar, essa hora vai chegar. Porque, por exemplo, eu conto para vocês, assim, Fognini, eu joguei com ele, Future com ele, sei lá, algumas vezes. Então, sabe, Pico Mônaco, era só nego assim, é que na época a gente não sabia, né? Tipo, tava os dois ali querendo se matando. Pablo depois, mas isso foi mais tarde, isso aí foi Quality Challenge, mas, pô, jogando segunda rodada de Quality Challenge, jogando com o carrinho busta, entendeu? Você fala, nossa, tipo, e ainda bravo porque tinha perdido 6-4 na negra, 6-3 na negra, mas, sabe, se testando todo momento com um nível muito alto, entendeu? Num nível muito alto de tênis. Então, uma vez que pegou esse nível, acho que foi por isso que deu esse boom e essa segurança de ficar, igual você falou, depois disso aí, às vezes eu joguei e voltei depois, um momento ou outro, mas eu vinha, ganhava nos Futures e já voltava pro Challenge de novo. Entendi. E aí, você falou que não imaginava chegar onde você chegou, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você cresceu como atleta numa época em que com 30 anos você acabou, né? O cara já saía do berço do tênis, já sabendo, ó, tem até os 30, porque dos 30 pra frente não dá. E aí, em 2017, você me atinge a 63ª posição do ranking da ATP com 33 anos de idade. Cara, como? Aí tem uma pessoa, assim, que foi, cara, que é um paizão até hoje, que é o meu amigo, o ídolo, é aquele cara que, puta, vai estar sempre no meu coração e não tem nem palavras para falar que... acho que é um cara, óbvio que ele é reconhecido no Brasil, mas eu gostaria, assim, para mim teria que ter uma estátua dele no Brasil, que é o senhor Larry Passos, que foi o cara que nada mais, nada menos fez o número 1 do Brasil, né, que é o que todo mundo conhece, mas, assim, ele abriu, assim, a porta da casa dele para muita gente, sabe? Lá passou a Bia Haddad, Thiago Monteiro, Thiago Fernandes, Marcos Daniel e muita mais... André Guem, a gente vai ficar falando aqui muita gente que passou por lá e sempre com uma coisa ou com outra sempre teve um nível muito bom de tênis e lá era uma coisa assim que ele não ensinava só tênis, né? O jeito que ele levava era você saía, eu lembro que tinha gente que o pai queria que o filho estivesse lá e aí o Larry, mas não consigo, não tem mais vaga, não, mas e o seu filho precisa, né, melhorar um pouco o nível de tênis. Eu falei, não, quero só deixar ele aqui, porque aqui eu sei que ele vai virar um cidadão bom, sabe? Era uma coisa assim, sabe? As regras, tal, era uma coisa assim. Então, foi o cara que foi o divisor de águas para mim. Eu estava com 26 anos, o ranking ali 200, vai para 300, 200, que a gente falou um pouquinho do Challenger, mas eu não conseguia ver, sabe? Eu não gostava do lugar que eu estava treinando, dificuldade para viajar, eu já estava nessa daí desde, né, de pequeno já, naquele negócio...
tinha nem raquete, não tem roupa, viaja com 500 euros e vai lá e se vira, joga um torneio de grana aqui para jogar um torneio lá, perdeu, então já estava há muito tempo, eu já falei, para mim acho que deu, já estou com 26 anos, igual você falou, 26 anos, você não estava bem ali, você já, sabe, todo mundo já falou, você tá velho, já, foi legal sua carreira, 200 no mundo, tá bom, vai dar aula, aquelas coisas e tal. E eu tava praticamente assim, falando, não quero mais jogar, tal. E aí eu tinha conhecido o Larry no antigo Brasil Open, que era no Sauípe, e ele, não sei, ele ficou sabendo que eu ia parar, e, cara, ele me ligou, falou, vem aqui, passar aqui, não sei o quê, tá uns dias aqui, mas nem falou nada. Eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei lá, eu falei, ele já me deu um esporro, já. Que negócio é de parar de jogar a cavalo? Eu falei, não, Larry, tá difícil, não consigo treinar, não tá do jeito, eu gosto de, sabe, fazer tudo certinho, não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero fazer, não tô conseguindo armar um calendário, não tô conseguindo fazer isso, não tô conseguindo fazer nada. Então, cara, para fazer negócio minha boca, eu prefiro não fazer. Aí ele falou, você quer ficar aqui treinar comigo? Falei, bom, o Larry passa chamando para treinar, né? Falei, você quer que eu faça o quê? Andar pelado aqui? O que você quer que eu faça? Eu falo, se você quiser. E ele falou, eu falei, óbvio que eu quero. Ele falou, então, cara. Aí ele falou, cara, 2 anos, 3 anos, te coloco top 100 se você fizer tudo que eu falar. Eu falei, esse cara tá... Eu não falei nada para ele, né? A gente brinca com isso até hoje. Esse cara tá completamente fora da casinha. Pegar um cara de 26 anos, que naquela época era um cara super velho já. Sim. Hiper velho. Porque o pico do jogador era com 23, né? 22, 23 anos. Não, e aí ele chegou para mim, a gente só tem que mudar a direita e a esquerda do saco. Eu falei, tá fácil o negócio. Mas se é o Larry que tá falando, né? O cara fez o número 1 do mundo. Tantos outros jogadoras que saíram de lá, ou fizeram uma base lá, ou que passavam por lá. E eu falei, cara, vamos embora, você tá falando. Então ele abriu a porta da academia, me deu direção, sabe? Me deu conselhos, sabe? Falou, cara, você vai ficar aqui, mas você vai se internar aqui dentro, todo dia. Então ali foi onde teve um divisor de águas, assim, para mim, que aí eu consegui fazer, sabe? Começar a treinar, começar de novo, assim, num lugar que era especial, que eu acredito que foi um lugar que foi muito especial para mim, para muitos jogadores. Ali foi aonde, assim, eu fiz essa base de novo até chegar, digamos, aos 33 anos, digamos assim, né? Porque aí foi uma coisa atrás de outra coisa. Eu fui melhorando meu ranking, aí eu tive uma pessoa também, o André Podalca, que hoje mora em Portugal, foi um técnico que também, a gente muitas vezes passava o cartão e falava, velho, André, não paguei a fatura, cara, não sei se vai passar o cartão no hotel ou não. Ele falava, não, aí ele falava, cara, esse cartão, ele falava, esse cartão não falha, esse cartão vai passar. Então, aí, assim, então ele abraçou a causa também, assim, jogando o torneio já era uma vitória, assim, porque a gente não sabia como que ia chegar, porque eu tava 350, imagine pagar um técnico com 350 era quase impossível, né, digamos assim. Então, a gente trabalhava até, o pessoal, mas se não pagava salário, ele falava, era muito mais em cima de porcentagem, foi muito na amizade e acreditando, assim, sabe? Então, e aí eu dei esse salto enorme, assim, coisa de 1 ano eu já estava beirando 120. Então, até chegar a esse ranking de 63 do mundo ali, o Larry foi muito importante, que foi a primeira divisor de águas. Depois veio o André Schneider, que foi e aí, a mesma coisa, o meu outro pai é outro amigão argentino que eu tenho até hoje, que foi um cara que me viu jogando e falou, cara, eu quero treinar você. Eu falei, cara, eu não tenho condições de pagar, um cara que treinava cara que foi finalista de Roland Garros, falou, cara, não tem condições, não, vamos que a gente... E foi a mesma coisa, sabe? Um cara que acreditou, ele acreditava em mim muito mais que eu acreditava em mim mesmo, que ele falava para mim todo dia, você vai ser top 100. Você vai ser top 100, você vai ser top 100, você tem jogo, e eu, sinceramente, assim, naquele momento, eu não acreditava tanto, assim, porque eu falava, nossa, tudo bem, eu tô 120, tô 130, mas eu já vinha nesse ranking há um tempo já, mais de 1 ano que eu vinha e batia na trave e eu não conseguia dar esse clique. Não sei se era mental, físico, que no final depois eu vi que era tudo, era mental, físico, tático, era tudo.
sabe? Então, esse foi o outro cara que, pô, a primeira coisa que ele falou, a gente tem que ganhar massa muscular, a gente tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. E então, cara, não deu um ano, eu já estava top 100. Então, esses caras foram os caras que foram me preparando, digamos assim, né, em todas as áreas até eu chegar ali aos 33 anos e conseguir esse 163 no mundo. Entendi. E aí, então, eu entendo que até os seus 26 a dificuldade de treinar era muito grande, né? Muito grande. Como que você fazia, assim, nessa fase dos 19 aos 26 até o Larry? Era muito difícil, eu treinei numa academia em Guarulhos, e aí no começo era bom, né? As coisas, nessa época em São Paulo, tinha alguns centros de treinamentos, e acontecia muito que a galera para um lugar, saía 2, 3, todo mundo saía, né? E uma coisa que meu pai sempre falava para mim, ele me fala até hoje, ele fala, cara, você tem que estar num lugar que quanto mais jogadores tiver para elevar o seu nível, melhor. Isso eu levei minha carreira inteira, então eu sempre buscava, assim, aonde que tinha bastante jogadores também, sabe? Para elevar. No play tennis, quando eu cheguei no play tennis, não no primeiro momento, mas quando eu estava com 14 anos, eu era o mais novo. Na época tinha Sareta, Ricardinho Melo, o Jaime ia direto para lá treinar, o Fino ia direto para lá treinar, não sei se o pessoal lembra, o Tino Miranda ia para lá, Cuevas foi para lá. Então, e eu era, digamos assim, com certeza eu era o pior, e o caçula e o mais novo. Pior não, vamos fazer o menos melhor. Digamos, o menos pior, o menos melhor, digamos assim. Então, cara, era muita informação e me empurrava. Todo momento me empurrava para cima, sabe? Eu saía de lá e falava, tô jogando bem agora, porque eu era atropelado o tempo inteiro, entendeu? O tempo inteiro. Simoni também estava lá nessa época, eu lembrei agora, entendeu? Então, aí eu fui para essa academia em Guarulhos, fiquei uns 2, 3 anos treinando lá, que foi muito bom, que estava o Julinho Silva, estava o Thiago Alves, o Tomás também nessa época estava lá, o Tomás era bem novo, e o Tomás começou lá, o Ed Oliveira que treinava a gente lá. Então foram alguns anos bem bacanas ali que eu conseguia treinar, mas nesse momento era aquela época de também, que eu falei para você, eu ia muito para a Europa, voltava, ia para a Europa, voltava, aquela dificuldade para viajar, para jogar torneio, aquelas coisas. Acabou que o pessoal, óbvio, né? O Julinho saiu, o Thiago saiu, fui ficando sozinho. Falei, puta, preciso sair também. Fui para uma academia em São Paulo também, mas também São Paulo era difícil de chegar, morar longe. Eu já não estava mais, né? Também nessa, digamos assim, eu queria minha energia focada não dentro do tênis, assim, não igual quando eu estava com 16 anos de idade, sabe? Então, foi aí o momento que eu fiquei alguns anos nessa academia também, mas eu via que não tinha, era 300, era 200 e pouco, era 300. Eu via que eu não estava, como a gente falou no começo, com aquele nível, sabe? Que eu falava, tô aqui, eu tô martelando, uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Sabe? Exato, porque eu tô fazendo as coisas que tem que ser feitas, eu tô trabalhando, eu tô isso, eu tô aquilo. Igual quando eu cheguei no Larry, era o que eu sentia, eu falava, eu não sei o que eu vou ser, mas o nível que está sendo construído aqui é um nível muito bom. Eu fazia, sei lá, carnaval, 7 horas da manhã, eu estava treinando na quadra com o Larry, treinava 4 horas de quadra. E à tarde, mais 2 horas, 3 horas à tarde. Era uma coisa assim insana, o pessoal não entendia nada. Mas eu entendia aquilo que o que estava sendo construído ali poderia ser uma coisa muito bacana, muito grande. Então, foi indo, eu fui levando esses treinamentos, foi indo, mas o negócio não encaixava, porque não estava com esse nível, né? Até chegar a essa dos 26 anos e que quando foi que eu estava ali para parar, que o Larry abriu a porta da academia, do instituto, para eu poder trabalhar, para eu poder treinar lá, que aí foi, né, um divisor de águas na minha carreira. Virou a chavinha, né? Virou. E aí Virou completamente. Eu queria voltar de novo aos seus 33 anos e depois eu voltar um pouquinho mais para trás para fazer uma outra pergunta, mas voltando aos 33, aproveitando que a gente está fazendo esse recap completo da sua carreira, eu queria saber de você qual foi a emoção das vitórias na Austrália e em Roland Garros, já que assim, tudo isso que você passou pela sua cabeça, um filme quando você venceu essa primeira rodada, assim, pô, cheguei até aqui? Uhum. Cara, passou assim... Primeiro, assim, eu vou te falar que passou a primeira quando eu comecei a entrar em Grand Slam, né? E
E eu lembro, assim, até falando do Larry, tem na Austrália até, que eu lembro, teve um jogo que eu tava jogando contra o Donaldson, e lembro que eu perdi 6-3, 6-0, e o Larry chegou na quadra. Nesse momento, o Larry tava, se eu não me engano, acho que ele tava com o Tomás. Mas a gente sempre teve, então ele foi assistir e aí ele só falava assim, ele falava, a gente tinha alguns códigos, e ele falava, lembra da bola da pegadinha? E aí, que era que tava uma coisa que estava acontecendo muito no jogo, e aí eu comecei a mudar e eu acabei ganhando esse jogo no quinto set, que aí é exatamente o que você fala, que aí veio um filme assim, pô, ele falava quando eu cheguei na academia, que a gente mudou os golpes, ele falava, pô, agora você tá com bem sólido de fundo, vai começar a ter essas pegadinhas, essas bolas no meio da quadra, que parece que são fáceis, mas exatamente do jeito que eu jogava, eu sempre joguei muito atrás da quadra, e ele sempre fazendo essa transferência para entrar na quadra, para tentar terminar no voleio, que sempre foi uma dificuldade, era uma coisa que para melhorar o ranking eu precisava melhorar bastante isso. E aí vem esse filme que ele falava da pegadinha, né? E aí foi uma coisa que mudou muito. E aí vem toda aquela emoção, cara, vem todo aquele filme, aquela luta, lembrar da minha família, lembrar. Todo mundo fala assim, né? Até a molecada, é bom para a molecada também falar, pô, eu quero jogar tênis, né? Mas será que eles querem mesmo? Quanto que você quer, sabe? Não, você não tem data de aniversário, você não tem churrasco em casa, não, né? Você tá no mundo. Então vem tudo esse filme, vem toda essa história antes para chegar até esse ponto, sabe? E Roland Garros ainda um lugar ainda que é assim a catedral, digamos assim, né? Para nós que somos do Saibro, tal, que é o lugar que todo mundo, para mim é muito especial, que meu pai tinha jogado o Qualify lá, então era uma coisa muito especial assim para mim. Então chegar lá, falar pô, de pequeno assim, sabe, quando eu era menorzinho, falava pô, eu quero jogar os torneios que meu pai jogou, sabe? Então é emocionante. Isso foi uma coisa muito legal, assim, muito bacana. Pô, legal. Realmente foi legal até pra gente assistir daqui, que a galera vibrou bastante, com certeza. Então, e aí, voltando um pouquinho no passado, não muito, mas só um pouquinho, para 2011, eu queria falar do Rogerinho vestindo a camisa do Brasil. Você foi medalha de prata em Guadalajara em simples e bronze nas duplas mistas, fora a Copa Davis, né? E você é um cara que combina. Vou falar combina porque você ainda vai jogar mais um torneio, eu não quero falar no passado. Mas você é um cara que combina muito com Copa Davis, né? É grito, é garra, é vibração. Como foi defender a bandeira? Era o meu sonho. Esse era, se você falar assim, pô, Rogerinho, tem algum torneio, o que você queria? Eu, assim, sempre imaginei e sempre pensei, assim, que é a seleção do tênis, né? Que eu falava assim, pô, que bacana, a gente quis, óbvio, né? Adoro futebol e fala, mas que legal, né? Aquele cara tá ali, tá tocando o hino, tá com a mão ali no coração, tal. Pô, esse era um sonho que eu tinha, que eu também não acreditava que eu fosse conseguir. Então, quando eu fui convocado a primeira vez que eu fui para a Copa Davis, eu lembro que foi em Montevidéu, com o João de capitão. Aquilo dali foi assim, aquela que você faz, ufa, consegui, tipo... Chegou, checklist. Sabe? Você vai ali no checklist e fala, consegui, cara. Foi uma, assim... É difícil de explicar porque é uma coisa que não imaginava tanto, porque eu vi uma que era bem distante, né? Tipo, era uma coisa para mim, lá atrás era uma coisa muito distante. Pô, sabe, da seleção brasileira do tênis, sabe? Ver a bandeira, o hino nacional ali, não tem mais, né? O Rogério, o Dutra ou o Silva, né? É o Brasil que tá ali, entendeu? Então, isso dali, cara, para mim, assim, foi um marco muito grande e sempre foi a competição que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. Era a competição, assim, que até sempre tive uma preparação especial para poder jogar, para tentar, porque era o torneio que eu mais gostava e mais gostei, assim, até... Aí, falando de Guadalajara, foi uma surpresa muito grande, até. Uma surpresa muito boa. Poderia ter sido melhor, mas foi muito boa, porque Guadalajara, piso rápido, altura, e a equipe era eu, Ricardinho Melo, que nesse momento ele ganhava, não lembro se esse momento exato, mas era o cara que ganhava todos os torneios na altura no Brasil, ganhava Campos, ganhava Belo Horizonte, ele jogava, era uma máquina nos torneios de quadra dura e altura.
Então o Ricardinho chegou lá e falou, primeira medalha é do Ricardinho, no caso. Na época tinha, aí acho que se eu não me engano, era o Ricardinho, acho que era o Feijão também, que era um cara que sempre jogou bem na altura, sacava bem e tal, jogava agressivo. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tá muito difícil jogar isso aqui, muita altura e tal. Então foi uma surpresa muito boa e muito naquela, né, cara? Assim, tipo, de novo, né? Deixar o coração na quadra, de correr, de acreditar até o último minuto, tá jogando assim, ter momentos de jogar direita slice, esquerda slice, empurrando a bola para outro lado, mas queria ganhar de qualquer jeito. Então foi uma surpresa assim muito boa e assim, de novo, né? Tá participando com a delegação, sabe, representar o Brasil assim é uma coisa que é difícil de falar, porque é muito, muito bacana. Muito legal. E aí, só para ilustrar para o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, esses resultados que o Rogerinho está falando, tanto prata, bronze e a primeira convocação na Copa Davis, aconteceram um ano depois dele dizer que ia se aposentar. É doideira. Doideira. Quem diria, né? Quem diria. Exato. Por isso que eu falo que até é difícil de falar. Eu não imaginava nesse... Por isso que quando o Larry falou, assim, a gente brinca hoje, e eu pensei, no momento eu não falei, esse cara tá completamente fora da casinha, assim, porque, sabe, eu tava 350 nessa época, 26 anos, assim, era aposentar, tipo, você não tá muito bem ali, é aposentar, tipo, não tinha muito o que fazer. E ele fala, daqui a pouco você vai estar aí, você vai estar aquilo, não sei o que, tal. Não, vamos devagar, que acho que tá precisando mais. Ele tava... Por isso que é o que é e foi o que foi, porque é um gênio. Isso aí. E agora a gente tem que falar do fim. Feliz / infelizmente. Essa última dança no Rio Open, torneio onde você fez final com o Belucci em 2019, se eu não me engano, certo? Eu já não lembro. Eu não sou muito bom de data, não, cara. Eu vou ter que colar. Perdão a audiência, mas vou ter que colar. Eu estava lá. Mim, mas eu não. Eu estava lá. A parte dos números aí. 2019, acertei. 2019, acertou. Eu estava lá. Como tá sendo dar esse ponto final? Você tá parado já há algum tempo, né? Sim. Mas sempre teve aquela coisa de assim, eu vou voltar. Demorou um pouco a cair a ficha. Como foi tomar essa decisão para essa última dança? Cara, muito difícil. Muito difícil. É um turbilhão que passa na cabeça. Até agora, às vezes fala, será que é isso? Será que não é? Mas sim, acho que o tempo chega para todo mundo e assim, ainda mais no Rio, assim, que é um torneio muito especial para mim. Igual você falou, a primeira, na verdade, foi minha segunda final de 500, né, em dupla, mas em casa, com aquela que já virou tipo assim, entre aspas, jogo de futebol, né, sabe? Você faz um ponto, a galera já virou Copa Davis, né? Não um jogo de futebol, acho que virou Copa Davis, mesmo a Copa Davis no estilo antigo. E a torcida tá junto, a torcida fica brava com você fica bravo com a torcida, mas no final todo mundo se ama, sabe? Aquele negócio que é a paixão de quer ganhar de qualquer jeito. Então é um torneio muito especial. E um amigo meu até já que chama o Fábio, que é um amigo meu que eu tô morando agora, eu moro em Los Angeles, estou morando na Califórnia, nos Estados Unidos, já faz um tempinho, e que me levou para lá, e ele falou, você não acha será que não é uma hora de você, né, se você não quer jogar? Eu falei, não tinha pensado nisso, assim, então é difícil tomar esse passo e a cabeça fica assim, um turbilhão, assim, é muita memória, é muito esforço, sabe, muita coisa boa, e o pessoal fala, mas dá para você jogar mais ainda, tipo, você nunca teve tanta lesão, tem isso, tem aquilo e tal, mas acho que é o momento certo, sim, mas sempre fica assim, passa todo aquele filmezinho assim na cabeça, sabe? E você vai jogar com um tenista da nova geração, Orlandinho, né? Como tá a ansiedade para chegar logo a semana que vem? Ansiedade muito grande, né, cara? Não vejo a hora de estar lá, e especialmente o Orlandinho, acho que é bacana essa mescla, né? Acho que de alguma forma tentar contribuir ou tentar passar alguma, né, algum conselho, alguma experiência, ou só o fato de estar
eu acho que isso foi o que, em muitos momentos na minha carreira, que me ajudou muito, sabe? Né? Aquele negócio que a gente estava falando no começo, de eu estar treinando sempre com caras, buscando parceiros de treino de diversas maneiras para estar melhorando. Então, acho que isso, essa mescla no Brasil, principalmente no Brasil, é difícil, e eu acho que é um dos pontos que acho que a gente tem que melhorar bastante, e um dos pontos que pode ajudar a ter mais jogadores, né? Em qualidade e em quantidade também. A nova geração vem firme. Óbvio que todo brasileiro é brasileiro, que né, o Guga amanhã é normal. A gente vem, calma, tá chegando. Não Guga, no Guga não vai ter mais nenhum, né? Teve só um, mas a qualidade, o Brasil merece, né, sempre ter o máximo de jogadores e com qualidade bem alta, né? Então acho que essa troca, assim, acho que vai ser bem bacana, e por outro lado, para mim é bem bacana, porque me rejuvenesce também, tá perto da molecada, a gente sempre aprende também, né? De alguma outra forma aprende, né? Sente que tá garotão, tá sendo super né? bacana. Exato. Bom, Rogerinho, muito obrigado. A gente encerra por aqui. Eu queria deixar esse canal aberto para você, se você quiser mandar alguma mensagem pro pessoal, deixar algum recado, um convite pra galera assistir você nessa jornada final, que com certeza vai ser muito emocionante. Fica à vontade, que o microfone é seu. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bacana estar participando. E também queria agradecer a organização do Rio Open por, né, fazer essa última dança, né, no Brasil, do lado de todos os brasileiros, do lado da minha família. Eu acho que é muito bacana esse reconhecimento, já que eu estava um tempo afastado das quadras. Então, agradecer o Pardal, agradecer o Lui por essa chance, convidar também todo mundo para ir para lá, para dar aquela força. Quem sabe a gente não finaliza de um jeito melhor ainda. E só agradecer todo mundo que torceu a favor, que torceu contra também, que ajudou também de alguma maneira, ou ajudando ou não ajudando, que depois acabou sendo uma ajuda. Então, agradecer todo mundo que participou de uma maneira ou de outra. Agradecer vocês também, você e todo mundo da imprensa, que também a gente sabe que não é fácil, e vocês sempre estão tentando colocar o tênis do Brasil lá em cima. Beleza? Beleza, muito obrigado, Rogerinho. Queria agradecer a você que assistiu a gente, ouviu a gente esse tempo todo, ficou aqui até o final. Espero que você tenha gostado. E deixar aquele jabá básico, sigam o Rogerinho nas redes sociais para acompanhar de perto esse finalzinho. É o @Rogério Dutra Silva no Instagram. Falei certo, né? Eu falei certo. Falou certo. E sigam o @Brasil no Tênis no Instagram, @Raquete na Mão no Twitter e @Além Tênis no Twitter também, que são os idealizadores do Além das Linhas. Muito obrigado a todos. O Além das Linhas fica por aqui. Um forte abraço. Rogerinho, muito obrigado novamente e boa sorte no Rio Open. Valeu, obrigado. Abraço, galera.